Dois terremotos seguidos com alto poder de destruição ocorreram na Venezuela na noite da última quarta-feira. Segundo o comunicado da comandante interina do país, Delcy Rodrigues, o número de mortos passa de 180. O de feridos supera 1.500. Mais de 150 pessoas estão desaparecidas. Números que seguem em constante atualização. Israel e líderes da América Latina se colocaram à disposição para ajudar no resgate e confortar o povo venezuelano no que for preciso. O presidente dos Estados Unidos também se solidarizou e aproveitou para mandar um recado à la Trump. Estaremos lá para nossos novos e queridos amigos. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que traz as atualizações. Desde 1900, o país não sofria um abalo sísmico na magnitude do que ocorreu ontem. Vamos então atualizar a nossa audiência com o nosso querido Ivan Kleber, que já está aqui no telão conosco. Olha, notícia triste aqui, Ivan Kleber, mas vamos atualizar a nossa audiência. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane, os colegas de bancada e principalmente a nossa audiência. Temos duas atualizações importantes em cima do que você trouxe, Geisiane. Agora há pouco, a questão de 5 minutos atrás, foi confirmado que o número de mortes, isso mesmo, chegou a 188, conforme a gente coloca aqui para a nossa audiência. E também, lá na Venezuela, Geisiane, eles criaram um site onde você pode colocar o nome de um conhecido, de um amigo, de um familiar que esteja desaparecido. O governo fala em 157 desaparecidos, mas esse site já tem uma lista com 40 mil nomes. E este número de 40 mil vai na linha do que um órgão especializado em catástrofes como essa, né, de monitorar catástrofes dos Estados Unidos, publicou pela manhã, que o número de mortes pode variar entre 30 e 100 mil pessoas. Geisiane, com certeza uma tragédia que assola o país vizinho ao Brasil. Como você bem mencionou, vários países disseram que vão ajudar a Venezuela. Israel, por exemplo, deve disponibilizar uma equipe semelhante àquela que eles enviaram ao Brasil em janeiro de 2019, logo após, né, a tragédia de Brumadinho. Acredito que a nossa audiência se lembre muito bem desse apoio que Israel deu à nossa nação em janeiro de 2019. Agora, equipe semelhante àquela lá deve também participar aí das buscas na Venezuela. Mais cedo, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, deu uma entrevista importante à emissora Fox News. Ele estava muito atualizado do que aconteceu. Eu acompanhei essa entrevista e ele disse que o Departamento de Estado já estava coordenando com várias equipes, com várias forças americanas, desde Los Angeles, onde na Califórnia, né, eles têm experiência também com questão de terremotos, até mesmo a outra equipe na Virgínia, para que eles partam o quanto antes, a essa hora já devem ter decolado em direção à Venezuela, para ajudar nas buscas. Ele trouxe um raio-x da situação do aeroporto de Caracas, que não estava operando no momento, e que, portanto, ele colocaria o Departamento de Guerra também americano à disposição para contribuir com a retomada das operações no aeroporto, porque esse aeroporto agora ele é extremamente importante, ele precisa operar justamente para que toda essa ajuda consiga chegar onde precisa chegar, não é? Ele disse que o foco agora das primeiras 36, 48 horas é conseguir salvar o maior número de vidas possível após essa tragédia. Então, o governo americano está totalmente empenhado nessa ajuda, não é, que os venezuelanos tanto necessitam para conseguir salvar o maior número de vidas, como eu ia dizendo, né? A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni também acionou um mecanismo da União Europeia que envia forças de apoio em questões relacionadas a tragédias como essa que aconteceu. Então, nós temos uma movimentação muito grande dos países na tentativa de ajudar agora o povo venezuelano, que realmente passa por uma tragédia inimaginável, como você bem disse, Geisiane, o maior terremoto que assolou o país desde 1900. Então, o número de mortes, infelizmente, com certeza, vai subir nas próximas horas, e a verdade é que menos de 24 horas aí da tragédia, a gente ainda não tem um raio-x do tamanho, da magnitude desse acontecimento, dessa tragédia na Venezuela. E outro detalhe importante, Geisiane, quando terremotos
como esse acontecem, é muito provável que nas próximas horas, é comum, não é? Que nas próximas horas, ou seja, hoje à noite, amanhã, pode ser que outros tremores menores possam acontecer. Então é uma verdadeira corrida ao tempo agora para tentar resgatar as pessoas, e chegam relatos, Geisiane, muito tristes, mas que a gente precisa trazer aqui para a nossa audiência, é que diante da falta de uma infraestrutura, de um planejamento, muitos venezuelanos estão simplesmente com as próprias mãos removendo pedras, removendo os escombros, tentando salvar um familiar, um amigo, um conhecido, ou até mesmo um desconhecido, mas que está identificado, que está ali, né, debaixo dos escombros. Então, realmente, uma situação desesperadora do povo venezuelano neste momento, Geisiane. Infelizmente, toda essa ausência de estrutura do país afeta muito nesses momentos críticos, né? Porque você não consegue ali ter um resgate mais rápido, enfim, não tem nenhum plano de ação já ali, uma estratégia traçada para quando esses momentos críticos acontecem. A gente vê isso muito em países ocidentais, né? Eles têm ali todo um plano de ação, treinamento, enfim, infelizmente não é a realidade da Venezuela. Ivan Kleber, deixa eu trazer aqui a tela os nossos analistas políticos para a gente fazer aqui o nosso bate-bola, passar a palavra para a nossa querida Fabi Barroso. Pois é, né? Realmente é muito triste esse povo que é bem sofrido, que, né, ainda está num regime. Uma outra questão, Ivan, que eu queria que você abordasse, é a questão que o próprio X, né, o ex-Twitter, estava censurado. Então, eu estava acompanhando vários pedidos de gente que usa VPN para fazer o desbloqueio, porque ali é a rede que mais chega rapidamente para tentar ajudar as pessoas, porque informação neste momento também é tudo, né? E pelo que eu compreendi, demorou quase 7, 8 horas, que seriam importantes, mas eles conseguiram tirar esse bloqueio, estavam marcando a empresa de telefonia. E outra questão também que eu gostaria que você abordasse, em relação ao Brasil. Me parece que a presidente interina solicitou ao Itamaraty brasileiro, hospital de campanha, entre outros quesitos. E o Brasil disse que vai enviar a partir de amanhã. Então, a gente já vê que realmente a pressa no governo Lula nem para ajudar os amigos. Olá, boa tarde, doutora Fabiana. É sempre bom conversar aqui com a senhora. E aqui a gente tem um exemplo claro de como a censura mata, porque o X, né, o também conhecido como Twitter, é sim um meio muito rápido de informar as pessoas, de trocar informações, de atualizar do que está acontecendo e que as pessoas possam buscar ajuda. O X, ele tem essa função social, a gente não pode tirar isso dessa importantíssima rede social, né, que é o X. Então, até poucas horas atrás, nós tínhamos justamente o bloqueio do X, ou seja, só quem podia utilizar o VPN tem acesso ao X na Venezuela. Isso foi revertido. A última informação que eu tenho é que de umas 8 horas para cá, o serviço foi permitido, então, o X operar dentro da Venezuela. Aqui a gente tem um claro exemplo de como a censura pode ser perigosa, né? Sobre a questão do Brasil, doutora Fabiana, foi confirmado, então, esse envio a partir de amanhã, e é impressionante, né? Parece que a tragédia amplamente documentada aqui pela Revista Oeste, lá do estado do Rio Grande do Sul, inclusive por um belíssimo documentário da nossa colega aqui, da Tatane, parece que nós não aprendemos a lição. E alguém pode dizer, mas isso aconteceu na Venezuela, não aconteceu no território brasileiro. Mas nós já deveríamos ter um plano nacional para que, em caso de emergências, mesmo em um país vizinho, como a Venezuela, em menos de 12 horas os primeiros recursos pudessem começar a chegar nos locais atingidos. Olha só, o secretário de Estado americano, 8 horas depois do terremoto, já tinha mobilizado todo o governo americano, desde a Secretaria de Guerra, o próprio departamento dele, o Departamento de Estado, até as instituições de caridade nos Estados Unidos, já estão iniciando o processo para coletar, né, arrecadações para enviar para a população venezuelana. Ou seja, se os Estados Unidos podem fazer isso, por que o Brasil não poderia ter também um aparato, não é, para emergências como essa, humanitárias, e aí sim, nós estamos falando de uma emergência humanitária, né, em pouquíssimas horas. O Brasil tem essa capacidade, basta a vontade de fazer. É aquela coisa que nunca a gente acha que nunca seja necessário, né, ter um
uma mobilização rápida como essa. Mas se for necessário, ela precisa estar ali pronta. Os americanos, os israelenses, inclusive Israel, que está do outro lado do mundo, está se mobilizando antes mesmo que o Brasil. Mas é importante que essa ajuda chegue, né, a quem precisa e que o maior número de vidas, repito, possa ser salvo aí nas próximas horas. Gisiane, devolvo para você. Deixa eu trazer novamente aqui a tela, Ivan Kleber, os nossos analistas. Jorge Serrão, sua pergunta para o nosso Lorde. Lorde Ivan Kleber, é lógico que nesse momento de tragédia, a prioridade máxima é salvar vidas, é socorrer aquelas pessoas que sofreram com esses terremotos assustadores. Agora, até que ponto esse desastre pode contribuir para acelerar ainda mais o desgaste do governo da Venezuela? Os Estados Unidos já estão trabalhando com esse tipo de cálculo político para acelerar as mudanças político-institucionais por lá na Venezuela? Boa tarde, Serrão, sempre uma alegria também. Olha só, não é feito nenhum cálculo político por parte da administração Trump neste momento. Como você bem mencionou, a prioridade total é salvar vidas. O próprio secretário Rubio declarou isso nessa entrevista à Fox News, que as próximas horas são focadas totalmente para o recurso, né, para salvar vidas e também para começar a encontrar um local para que as pessoas que perderam a casa e que estão em condições, né, enfim, não foram internados em hospital nem nada disso, encontrem um lar para passar as próximas noites, né? Então a administração Trump está focada muito nisso, em salvar vidas, encontrar o lar para quem perdeu o seu lar nessa última noite. Agora, uma avaliação que a gente pode fazer é que com certeza essa tragédia vai acelerar a transição política na Venezuela, porque fica escancarado, né? A Venezuela poderia ser um dos países mais ricos, não só da América do Sul, mas de toda a América Latina, não tem a estrutura necessária, né, para dar o mínimo de socorro necessário quando isso acontece. Nós temos o exemplo do Japão, que está preparado, não é? Obviamente que você não consegue impedir tudo, mas o Japão está anos-luz à frente aí de um país como a Venezuela, e a Venezuela teria os recursos para conseguir isso com a riqueza de petróleo que eles têm. Só que, infelizmente, a Venezuela foi tomada por um regime corrupto nos últimos anos e o lucro, né, das operações do petróleo não foram revertidas em estruturas importantes que poderiam dar esse apoio à população em um momento como esse. A gente só está dando um exemplo, a gente sabe que a situação econômica da Venezuela é extremamente trágica por conta, né, dessa corrupção do regime chavista e depois do Maduro. Então é num momento como esse que tudo isso fica ainda mais explícito e, na minha opinião, pode sim acelerar agora de uma vez por todas a transição política na Venezuela. Serrão, Gisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, e a gente pode colocar aqui tranquilamente que isso sim é muito mais próximo de um genocídio, que o comunismo sim é que mata por meio desse esquema de corrupção que o tempo todo está ali dentro dessas oligarquias, né, dessas cúpulas do comunismo aí ao redor do mundo. Ivan Kleber, muitíssimo obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da OAS, segunda edição. Até a próxima.